Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a hora de deixarmos Deus falar conosco. Deus nos fala. Liturgia de segunda-feira, 12 de agosto de 2019, 19ª Semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Hoje, no ritual, temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Salmo 73, versículo 20. 19 e 22. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança prometida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 12 a 22. Moisés falou ao povo, dizendo: E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. Vê, é ao Senhor teu Deus que pertencem os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou, e depois deles foi a sua descendência, isto é, a vós, que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Abri, pois, o vosso coração, e não endureçais mais vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. A ele te apegarás e jurarás por seu nome. Ele é o teu louvor. Ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que viste com teus próprios olhos. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus te fez tão numeroso quanto as estrelas do céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 147b. Versículos de 12 a 13, 14 a 15, 19 a 20, refrão 12a. Este é o refrão. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos, glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém.
A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, e nenhum outro revelou seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos: glorifica o Senhor, Jerusalém. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada. O imposto do templo. Mateus 17, versículos de 22 a 27. Curiosa a passagem do Evangelho que os outros dois sinóticos, Marcos e Lucas, não registram. Talvez por não lhe darem maior importância. São Mateus, porém, um publicano, ex-cobrador de impostos, achou por bem incluí-la. De fato, desde Moisés, os israelitas eram instados a pagar um imposto, a taxa do incenso, no pequeno valor de 5 gramas de prata ou meio ciclo. A importância devia ser aplicada na manutenção dos serviços do templo, mas tinham acima de tudo um valor simbólico, como se lê no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 16b. Servirá para os israelitas, para serem lembrados diante do Senhor, e como resgate de vossas vidas.
Quando Jesus dialoga com Pedro e lhe pergunta quem deveria pagar impostos, os cidadãos ou os outros, a palavra grega do original, aliotrios, não designa propriamente os estrangeiros. Aliás, pagar os dízimos e os impostos era um direito do israelita, proibido ao escravo e ao estrangeiro, mas tem o sentido de outro, diferente. Já no Império Romano, os patrícios não pagavam impostos, mas apenas as outras nações dominadas por Roma. De qualquer modo, estas taxas judaicas estavam incluídas no lado formal do culto prestado a Deus. Enquanto Filho de Deus, o próprio Jesus estava, pois, dispensado de pagá-las, mas não quis eximir-se delas, e mesmo na soberania ou na soberana liberdade de um filho, prefere submeter-se aos deveres do comum dos mortais. No entanto, a forma como Jesus produz os fundos necessários para pagar o imposto supera decididamente os limites humanos. Manda que Pedro vá pescar um peixe no lago de Genezaré e, sob a língua do peixe, irá encontrar a moeda, um stater, no valor de 2 didracmas. Herbert Rausch comenta: ao pagar esse imposto, Jesus afirma sua submissão à lei. Aliás, ele que se apresenta como Senhor do sábado, como maior que o templo, nem por isso deixa de ter nascido sob a lei, conforme Gálatas 4, versículo 5. Ademais, sua submissão é voluntária. Sua conversa com Pedro deixa entender claramente que ele, o Filho de Deus, e eles, os filhos do reino, poderiam considerar-se dispensados em relação à lei. Jesus poderia invocar sua filiação divina para se dispensar de um costume tornado caduco por sua própria vinda. Entretanto, para não escandalizar os israelitas, aqueles filhos que estão prontos a desprezar a herança de seu pai ao rejeitarem a graça, Jesus ordena a Pedro que pague o imposto, só que através de um milagre. Mais uma vez, Jesus se revela como Senhor a quem pertencem todas as coisas e a quem elas estão submissas. É pena que, para nós católicos, o dízimo seja apresentado como um dever, deixando de lado o fato de que o dízimo é um direito exclusivo dos membros do corpo de Cristo. Orai sem cessar. Oferece a Deus um sacrifício de louvor. Salmo 50, versículo 14. O santo do dia 12 de agosto, na verdade, é uma santa. Santa Joana Francisca de Chantal. Joana era filha de um famoso político francês. Casou-se com o barão de Chantal, católico fervoroso, com quem levou uma vida profundamente religiosa e feliz. Na sua casa, o clima religioso era constante. Diariamente, era rezada uma missa, da qual todos os servidores domésticos participavam. Ocupou-se pessoalmente da educação religiosa dos serviçais, ajudando-os em todas as suas necessidades materiais. Joana Francisca de Chantal ficou viúva aos 28 anos de idade, com os filhos para criar. Dedicou-se inteiramente à educação de suas crianças, abrindo espaço em seus horários apenas para a oração e o trabalho. Nessa época conheceu Francisco de Sales, futuro santo da igreja, e o escolheu para ser seu diretor espiritual.
passados 9 anos de viuvez, retirou-se em um convento. No ano seguinte, em 1610, junto com Francisco de Sales, fundou a Congregação da Visitação de Santa Maria, destinada à assistência aos doentes. Joana professou os votos e foi a primeira a vestir o hábito da nova ordem. Eleita Madre Superiora, acrescentou Francisca ao nome de batismo e se dedicou exclusivamente a esta obra de caridade. Fundou mais de 75 casas para suas religiosas, com toda a sua fortuna. Reflexão. Santa Joana, modelo de esposa e mãe, desligou-se da família para tornar-se em meio a grandes provações, exemplo de santidade na vida religiosa. A ela podem ser aplicados com justiça os grandes elogios que o livro dos Provérbios faz à mulher forte. Quem achará uma mulher forte? O seu valor excede tudo que vem de longe e dos últimos confins da terra. Levantaram-se seus filhos e aclamaram-na ditosíssima. Levantou-se seu marido e louvou-a. Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 28. Oração. Concedei-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor que inspirastes a vossa filha Santa Joana Francisca de Chantal, para que, seguindo seu exemplo de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço e vos agrademos pela fé e pelas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Joana Francisca de Chantal, rogai por nós. O texto que acabei de ler é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreveu para o site a12.com. E este vídeo eu gravei para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, para a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Mas podem divulgá-lo livremente. Foi Deus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, de graças deem também. Shalom Adonai, que quer dizer a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, do aramaico, quer dizer vem, Senhor, para nos salvar e levar para viver convosco a vida inteira, a vida eterna. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá, Ele providenciará. Creia.